Bora lá, meu povo? Seguinte, vamos para um tema, gente, muito importante, né? Uma das possibilidades aí do Enem e de outros exames também, né? É, o tabaco em questão, em discussão, né? Na sociedade brasileira. E para esse tema, se prepara aí que a gente tem um repertório bem interessante. Eu vou oferecer uma série de possibilidades de repertório na introdução, no D1, no D2, tá? E aí você só tem o cuidado de fazer essa seleção desse repertório para não ficar carregado de conteúdo, ok? Então vamos lá. Na introdução sua, você já tem opções. Posso começar com Obrigado por Fumar, Sandro? Um documentário? Interessante, pode começar. Não, eu tenho um outro filme e eu vou usar esse outro filme na abertura do meu parágrafo. Também interessante. Mais outro repertório. Você pode começar com o fato do cigarro ter a origem, né, no século XV e de como na América do Sul você tem aí o registro inicial do tabaco, né, surgindo e de como nesse processo após o surgimento do tabaco no século XV houve um fascínio inicial, inclusive o poder do vício, né, foi até percebido por Colombo até, não é? Em relação a esse poder, esse fascínio em relação ao surgimento do tabaco. Tá, beleza. E aí, você saindo do século XV, com essas possibilidades de filme para colocar na introdução, depois possibilidades do surgimento, e aí você caminha no tempo e rapidamente levado para a Europa, o tabaco tem uma aceitação muito grande. Ele tem rapidamente um processo de aceitação e lá mais outro repertório interessante aí, o Adam Smith já saca que o tabaco pode ser no futuro uma grande fonte de arrecadação para o governo, não é? Então, olha só a quantidade de repertório que você tem para mostrar, para colocar na sua introdução. E aí, optando por um desses repertórios, a gente cai na nossa tese. Tudo bem, o que eu poderia colocar de tese? O que justifica, não é? Como que o cigarro, o tabaco teve essa presença, como que isso foi tão massificado numa sociedade como a nossa e principalmente, né, gente, quais as implicações sociais, as implicações ao corpo social que isso gerou, muito forte, e a gente vai perceber no nosso D2, beleza? Fechou a introdução, desce lá para o seu D1. No seu D1, você pode partir, novamente, pegando como retrospecto histórico, né, após esse surgimento, após essa presença do tabaco como um item muito forte por uma questão econômica, centrar aí no fato econômico do surgimento do tabaco, a presença dele aqui no nosso país, e de como isso tudo, nesse processo de presença do tabaco na sociedade, ele foi fazendo parte da identidade nacional. E como gradativamente esse tabaco, aí você já caminha no tempo e chega ali no final do século XIX, entrando no século XX, como houve um processo de aceitação de um item, um produto, um item mercadológico, e como esse produto foi ganhando espaço na sociedade e se transformando num item cultural. Me explico melhor. Como isso foi acontecendo? É o tabaco apenas como um produto. Porém, nesse século XX, no século XX, você tem a entrada, a propaganda, né? Lembra lá da propaganda da Marlboro, do cowboy da Marlboro, né? Você tem o início da propaganda mostrando, glamorizando o uso do cigarro, tá? Então, poxa, quer dizer que as propagandas foram muito importantes para essa presença do cigarro na sociedade e para essa participação efetiva do ponto de vista econômico. Sim, e junto com as propagandas, o cinema, e aí você tem um processo de glamorização, né, do uso do cigarro. Então a gente tem a primeira metade do século XX aí muito forte, mostrando como o cigarro foi fazendo parte, deixando de ser apenas um item, um produto, e se transformando num item cultural. Aí você, puxa, mas posso citar a escola de Frankfurt, mostrando como esse processo do cigarro ir fazendo parte de uma sociedade como a nossa? Você pode também, tá? Então você tem a questão econômica muito forte aí, você tem essa presença do cigarro nessa primeira metade do século XX, isso continua no início da segunda metade do século XX, tá? Com as propagandas, com o cinema, com a televisão, porém a gente nota que
Isso, é lógico, vai sendo desconstruído depois, no final da segunda metade do século XX, tá? Então eu centro o meu D1 na questão econômica e de como esse produto foi se transformando em um item cultural dentro de uma sociedade como a nossa. Fechamos o nosso D1, tá? Desce lá, vamos lá para o nosso D2. No D2, óbvio, né, gente? Enquanto o cigarro era um item cultural, o cowboy da Marlboro, o símbolo de virilidade, no cinema a questão da glamorização, enquanto isso estava acontecendo, não tinha problema nenhum. Quando nós tivemos os primeiros casos de câncer, os primeiros casos de problemas pulmonares, e quando a ciência foi sacando e descobrindo a nocividade do tabaco, aí sim houve o início de um processo de desconstrução da imagem do tabaco, né? Então a gente pode pegar como que, com base, os dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer, mostrando como, gente, por exemplo, 400 mortes por dia ocasionadas por problemas decorrentes do uso do cigarro. E a gente tem, a partir do momento que esses números mostram, inclusive o próprio cowboy da Marlboro, né? O personagem símbolo do uso do cigarro, ele mesmo teve problemas pulmonares e morreu de câncer. Então, quer dizer, a gente tem o início de um processo de desconstrução da imagem do cigarro, principalmente focado na questão da saúde e como os dados relativos à saúde da população foram cruciais nesse processo. Aí você fala, dá mais uns dados ali, e você nota que até a propaganda, isso já finalizando o século XX, entrando para o século XXI, né? Esse processo todo de desconstrução dessa imagem, da imagem do cigarro, devido aos malefícios provocados por esse produto, tá? Então no D2 você centra na questão de como ele foi nocivo e como ele é nocivo à saúde e como isso impactou o corpo social. Puxa, mas só mais um detalhe também. Posso usar a questão de como o cigarro, em tempo de epidemia, de pandemia por conta de Covid, ele é um aditivo ao fato de a pessoa ter ainda a probabilidade maior de ter problemas em decorrência da Covid-19, sim. Então você pode citar essa questão da Covid-19 de como o cigarro ele é um componente que, é óbvio, prejudica e ainda pode levar a pessoa a um quadro de complicações por conta dessa doença. Fechou? Então tá, fecha o seu D2, bastante conteúdo, só toma cuidado para a organização dessas ideias dentro do D2. Desce um pouquinho e vamos lá para o finalmente, vamos para a nossa PI, tá? Na nossa PI, a gente vai centrar especificamente, gente, no governo, né? A gente vai centrar nas políticas públicas do governo, tá? Beleza, governo, políticas públicas. A gente foca no Ministério da Saúde, né? A necessidade da informação, olha a informação aí sendo extremamente crucial para que haja essa quebra de paradigma em relação ao uso do cigarro, né? E para que realmente as pessoas sejam informadas da nocividade. Então, se a gente centrar especificamente no governo, se a gente centrar no Ministério da Saúde, políticas públicas, a necessidade da informação, a gente tem um texto uma PI muito interessante, detalhada, sobre como isso, inclusive até com o papel dessa questão de informação, né? De como a escola é extremamente interessante para que a gente discuta uma questão como a gente está fazendo agora, em relação à nocividade do cigarro para a sociedade. Fechou? Gente, tem um tema aí muito interessante, com muito conteúdo, beleza? Para a gente trabalhar novamente, ok? Vamos lá!